Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast. Olá, tudo bem? Espero que você tenha passado bem a semana. Como você sabe, toda a última quarta do mês nós temos o nosso Quarta Convida Cast, não é? É o nosso podcast, onde nós aproveitamos aí para trazer os nossos amigos, os nossos colegas, e aonde repartimos algumas experiências, contamos algumas situações e procuramos dessa forma trazer um papo agradável a você. Você sabe que o Quarta Convida, ele tem um único objetivo. O objetivo sempre é nós, dentro da nossa conversa, do nosso bate-papo, da nossa entrevista, exaltarmos a pessoa do nosso Cristo, que é a razão da vida. Ele é a razão, ele é a vida, ele é o tudo. E hoje nós temos aqui um convidado bastante especial, um colega, um amigo, um irmão de muitos anos de jornada, Dr. Cláudio Miranda. Dr. Cláudio Miranda, bem-vindo aqui. Obrigado, pastor. Obrigado pelo convite. E... É bom, melhor não falar quantos anos, né? Alguns anos de amizade. Como diz o índio, né? Há muitas e muitas luas atrás, muitas né? luas. Então temos aí uma amizade de muitos anos mesmo. Dr. Cláudio, conhecemos, acho que no início da sua jornada política, né? Mas isso é uma conversa que vai com certeza durar bastante tempo aí. Então vamos aproveitar, pedir que o Dr. Cláudio se apresente, o seu nome. Dr. Cláudio é médico, ele vai se apresentar a orientação profissional dele e tudo mais. Vai contar um pouquinho da vida dele para nós iniciarmos o nosso papo dessa noite. Bom, primeiro, pastor, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, né? Uma alegria muito grande, uma honra. Sou fã do Quarta Convida, tenho visto aquelas histórias lá do ônibus, lá da última hora do ônibus lá do Retiro e outros mais, programa com o Edson Salomé, eu ouvi também, e é muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu sou médico, cardiologista em Jundiaí, membro da Primeira Igreja Batista de Jundiaí. Hoje é a Igreja Batista Casa de Deus, né? Casa de Deus. Que é da Convenção Batista Nacional. Fui batizado lá há 42 anos atrás, lá, pelo pastor Jorge Navac. Navac está vivo ainda. Está vivo, mora em Vinhedo, Uhum. né? Ele é pastor emérito, ele está jubilado, né? Pastor presidente da igreja, agora o pastor Clóvis Pontes. E sou casado com a Esther, tenho 3 filhos, né? A Cláudia, que é médica também, dermatologista lá em Campinas, a Gabi, que é advogada, e o Felipe, que é engenheiro de segurança e advogado também. O Felipe ele fez as duas coisas, né? E nós trabalhamos juntos aí hoje com medicina e segurança do trabalho e também numa empresa, né, que é da família, e também no consultório, né? No meu consultório como médico clínico e cardiologista. Uhum. Como o senhor falou, eu fui envolvido aí, tenho uma paixão assim também, eu acho que a gente vai falar sobre isso, a responsabilidade nossa como cristão de influenciar a sociedade. Eu acabei me envolvendo na política partidária, fui vereador em Jundiaí por 2 mandatos, fui secretário da Saúde, e nós nos conhecemos inclusive numa circunstância de eleição, né? Eleição, é verdade. Mas daí nasceu essa amizade que tem já permanecido esses anos todos, e para mim é um privilégio estar aqui, pastor. Legal, uma alegria. E ajudando a gente aqui hoje também na conversa, que o Ítalo está aqui, mas está por trás dos bastidores hoje. Ajudando a gente aqui está o Edson Salomão, está com a gente aqui na Ibrave, e o Edson também pôde participar conosco do primeiro Quarta Convida Cast, né? Então, Edson, bem-vindo aí. Ô, pastor, obrigado. Hoje a bater papo aí com o Dr. Cláudio, né? Eu já vou pedir desculpa, porque eu falei Edson Salomão. Salomão. É um prazer estar aqui junto com o doutor, foi um prazer conhecer o doutor. Prazer enorme te conhecer. Sim. Nós temos, assim, do ponto de vista ideológico, político, uma identidade. Assim, com certeza. Acreditamos nos mesmos valores. Sim. Né, e eu queria muito te conhecer, e foi uma oportunidade que o pastor
Omar, que a igreja nos dá de poder ter esse bate-papo. Isso é muito importante. Legal. Você fica à vontade, tá, Edson? A gente vai. Você já participou, sabe que é um bate-papo franco, né? Então, a hora que você sentir vontade de fazer alguma pergunta, alguma coisa. Tá legal, tá bom? Tudo bem. Então, doutor Cláudio, o senhor começou, vamos dizer assim, na política como um candidato ou foi ajudando alguém? Pastor, eu sempre gostei de política, né, na verdade, depois que eu descobri isso, porque depois olhando assim para trás, eu vejo que eu fui presidente do Grêmio Estudantil no colégio, do diretório acadêmico na faculdade, a gente sempre se envolveu nessa questão de estar à frente de alguma causa, de algum trabalho, né, coletivo. Sim. Mas eu não tinha assim nenhuma tendência, nenhuma vontade de ser candidato, de me envolver em política partidária, de jeito nenhum. Por uma circunstância, eu me formei na Faculdade de Medicina de Jundiaí, eu era professor da faculdade e o prefeito da época fechou a faculdade, né, por uma briga política lá com a congregação da escola. E como ia ter eleição municipal logo a seguir, eu acabei me envolvendo na campanha do candidato de oposição, porque a gente queria reabrir a Faculdade de Medicina, que era um patrimônio, é um patrimônio da cidade, né? da região. Minha filha depois se formou nela, mas depois de alguns anos tive a satisfação de dar aula para minha filha, né? Coisa mais. Poxa, que bacana. Então, eu acabei me envolvendo, e para me envolver na campanha do candidato a prefeito, eu saí para vereador, né? Porque eu falei, eu vou te ajudar, mas ele falou, não, você vai me ajudar sendo candidato a vereador, porque ele sabe que você só sai para a rua para pedir voto, para trabalhar, se você for candidato, né? Então, e como eu acabei sendo muito bem votado, na próxima eu fui eleito vereador, depois fui reeleito, e aí começou essa caminhada, mas foi a motivação para a questão eleitoral, né, não política, mas eleitoral, foi a questão da faculdade, a defesa da Faculdade de Medicina de Jundiaí, da qual eu sou egresso e eu era professor na época. Entendi. Né? Hoje o irmão ainda tem alguma ligação com a faculdade? Não, eu sou aposentado já lá. Né? Eu até, essa semana, fui buscar meus papéis lá, eu estava vendo o tempo que eu fiquei dando aula lá, foi um período muito bom, mas eu já saí e hoje eu cuido do consultório, né, do meu consultório e da clínica nossa. Né? Legal. Eu lembro que o irmão tem uma passagem interessante com relação, quando foi secretário de saúde, da saúde, né, de Jundiaí, com relação a um trabalho que o irmão fez sobre os alimentos transgênicos, que chama, né? Quando eu fui vereador, pastor. Vereador? Na época, a gente tinha uma discussão grande sobre a questão dos alimentos transgênicos. Jundiaí acabou ficando na vanguarda, que a gente fez um projeto, a gente fez, na verdade, audiências públicas e ouvimos os dois lados, né? A gente sabe que não pode demonizar nem idolatrar, condenar, porque tem muita coisa transgenia que é benéfica para o ser humano. Mas existiam algumas coisas, e ainda existem, né, algumas questões que podem trazer prejuízo. Então a gente discutiu muito isso em Jundiaí, também o cooperativismo, a gente fez uma frente parlamentar no estado todo em relação ao cooperativismo, e a questão do aborto, né, que a gente teve uma atuação muito... foi muito ativo na questão de combater isso que a esquerda tem trazido para o nosso país, de liberar todas as pautas contra a vida. Né? Na época, por causa dessa luta, eu não sou católico, eu sou da Igreja Batista, mas o bispo da cidade me colocou, inclusive, na Comissão Diocesana de Defesa da Vida e de Bioética, por causa dessa nossa luta como vereador, né? Não foi como secretário. Tá, eu imaginava que tinha sido na Secretaria de Saúde, foi na vereança. Na Secretaria de Saúde, a gente teve um trabalho que foi importante para a cidade, várias iniciativas nossas, né, estão prosperando ainda, né, as UPAs que a gente conseguiu levar, o PA Central de Jundiaí, que hoje
fundamental, que era um ponto de atendimento que era acanhado e que te deu uma outra perspectiva, mas também a gente teve uma luta importante lá na questão da capelania, né, que no hospital municipal, que a gente acabou sendo muito atacado pela imprensa, porque distorceram a forma como foi feita, né, a capelania, e isso aí trouxe bastante luta, desgosto, mas ao mesmo tempo vitória, porque hoje a capelania é uma realidade no Hospital Municipal de Jundiaí. Que bacana, porque o irmão sabe que em muitos hospitais, em escolas, capelania tem sido barrada, né? Pastor, mais pessoas frequentam os hospitais do que as igrejas, Sim, sabe disso, sim. né? E as pessoas que estão ali no hospital, ou doentes, ou acompanhando doentes, visitando, elas são mais sensíveis à pregação do Evangelho, porque é um momento de dor, de ansiedade, de angústia, né? E nós tivemos muita experiência boa de conversão de muitas pessoas, né? Os pastores que trabalharam foram assim, muito dedicados. E por ser, assim, algumas circunstâncias políticas da época, né, e também do próprio hospital, nós acabamos tendo assim, uma luta grande, né, porque a imprensa, de uma certa forma, manipulou negativamente essa iniciativa, e isso aí foi um desgaste grande. Mas assim, eu fico feliz, porque padecer pelo Evangelho é um privilégio, né? E a gente fez um curso, né, de mentoria de capelania agora. Temos até para entrevistar, né, o Natan também aqui no ConvidaCast. E uma das coisas interessantes que é bem colocado é que a capelania não é só para o doente e para aquele que está acompanhando. Tem o médico, tem o funcionário, exatamente. Tem o porteiro, é que nem escola. A escola tem o porteiro, tem o faxineiro, tem o cozinheiro. Então, a capelania hoje ela é muito mais abrangente do que a gente imagina. Lógico, né? E tem, assim, existe uma coisa com relação à igreja evangélica, pastor, o senhor sabe disso, um preconceito nos hospitais, porque infelizmente alguns irmãos nossos vão lá, fazem gritaria no corredor, e às vezes a pessoa não quer, a pessoa não tem a mesma fé e não quer oração, e o pessoal força. E a capelania serve para isso também, para disciplinar, para treinar as pessoas que vão fazer visitas, né, nas igrejas, né, e organizar os eventos, não só o dia a dia de evangelização, que acho que é o mais importante, mas também para quebrar um pouquinho esse preconceito que existe contra o trabalho da igreja evangélica nos hospitais, né? Então a gente teve assim, a gente conseguiu avançar muito. Hoje a capelania no hospital de Jundiaí, do hospital público, ela é assim, uma realidade. Que legal. Várias denominações participam, existe treinamento, é uma coisa muito organizada, fruto dessa luta, e foi uma luta realmente na época da secretaria, né? Entendi. E uma coisa, Edson, você que é novo aqui na igreja, o Dr. Cláudio já nos acompanha aqui há muitos anos, né? E assim, uma característica bacana na pessoa dele, sempre foi uma pessoa disponível para nós. Sim. Então, eu lembro até, na época acompanhou um irmão aqui da igreja que foi parar lá em Jundiaí, problema cardíaco, teve uma cirurgia, o Dr. Cláudio acompanhou, nos ajudou muito com pessoas que tinham dificuldade, inclusive eu acabei até uma época dessa aí sendo abençoado pela interferência dele com relação à realização de exames e tal. Então o Dr. Cláudio também tem esse lado, né, de amizade, e aquele amigo que não fala, eu vou apenas orar por você, né, vou te dar uma orientação. Ele é uma pessoa disponível, uma pessoa que vai atrás, e então fica aqui uma gratidão muito grande da igreja. Obrigado, do Dr. Cláudio. Eu que sou grato ao senhor, pastor, sou grato os demais. gestos que o senhor fez aí, as famílias aqui ainda lembram do irmão com muito carinho, viu? Né? Que bom, obrigado. Eu que sou grato pela oportunidade de estar caminhando junto, né, Legal. pastor? Pastor, eu queria aproveitar, pegar até um gancho dessa questão da capelania e trazer para o assunto até que é o que temos tratado em relação à política, porque é um fato interessante. A capelania ela exerce esse papel de assistência religiosa e nós vemos essa frente de trabalho atuando em vários meios, né?
principalmente questão hospitalar, como prisional. Hoje a demanda está muito grande na questão escolar também. Esse papel do cristão está desenvolvendo esse tipo de assistência, né? Só que eu vejo que o papel da capelania ela tem que atingir todas as camadas da sociedade e várias frentes de trabalho também. Onde eu quero chegar? Por exemplo, uma coisa que eu já tenho discutido com os amigos um bom tempo é a questão de como nós, cristãos, que estamos dispostos a essa assistência religiosa, podemos encaixar isso na questão, por exemplo, política. Por exemplo, o senhor está na política desde 96, como um cristão atuando no meio, e a gente sabe das deficiências que existem no sistema político e até nas formas de atuação. Essa assistência religiosa na postura do cristão, como que a gente poderia atuar na política para poder gerar ali alguma mudança? Porque, querendo ou não, o político ali, né, o cidadão inserido na política, diariamente, como o senhor foi vereador por 2 mandatos, diariamente está decidindo sobre as vidas das pessoas daquele determinado local. São apresentados projetos de lei, são apresentados ali propostas ali de mudança na lei orgânica, no caso do município, enfim, que vai impactar diretamente o cidadão. E a gente sabe que se eu não atuo desse lado, a turma do outro lado vai estar atuando. Não é hora do cristão exercer esse papel de acompanhamento mais contínuo, né? Para poder evitar que, no caso, a política seja ocupada por pessoas que vai decidir tomar decisões diárias contra a população no seu geral? O que eu vejo assim, existe uma omissão histórica, não só dos irmãos de um modo geral, mas a própria liderança evangélica, que lá atrás, há algumas décadas atrás, ensinava que a política era do diabo, né? Então, como a televisão já foi do diabo também, sim, então, futebol, então, isso levou assim, a muitos cristãos preparados, competentes e com visão de preocupação social e de preocupação com essa questão do avanço de leis contra os nossos princípios, contra a família, contra a vida, etc., se omitissem, né? O fato de existir essa coisa, de haver por parte da liderança, desse ensino para não se meter nisso aí não, né? Que não é bom porque vai se corromper. Em segundo lugar, realmente existe muita corrupção, como existe em qualquer lugar, na imprensa, na medicina, no futebol, né? Já que falamos de futebol, sim, existe corrupção na política também. Aqueles políticos eleitos eles representam a média do que é a população. Então, o homem é corrupto desde que Adão caiu, sim, essa é a nossa realidade. Agora, felizmente, eu vejo que isso tem melhorado, isso tem diminuído essa restrição, a gente vê muitos irmãos aí envolvidos, embora também aí aparece o outro lado, né? Porque pessoas que às vezes se travestem, né, de cristãos, de irmãos e tudo mais, que depois dão mau testemunho, sim, e que acaba trazendo prejuízo, né? Mas sim, sim, eu vejo que a participação do cristão, né, é fundamental, porque se você não ocupa um espaço, ele vai ser ocupado por alguém, sim, que pensa e age diferente e que vai influenciar, sim, no seu dia a dia. Sim, sim. Agora é um trabalho que tem sido feito, eu vejo que tem sido feito de forma mais concreta nas últimas décadas. Sim. E a gente vê muitos irmãos aí envolvidos e, sim, algumas coisas assim já foram barradas, outras não se conseguiu barrar, sim, no Congresso. Eu me lembro lá atrás, pastor, quando eu fiz a minha primeira campanha para deputado, a gente tinha um abaixo-assinado contra um projeto que tinha lá em Brasília, da união entre pessoas do mesmo sexo, né? Que hoje é uma realidade. Uma realidade. Então, assim, as pautas vão mudando, né? Uhum.
um lado vai avançando, o outro vai perdendo, depois ganha aqui. Então, mas é importantíssimo que a gente esteja ativo, porque se não houver o contraponto, né, essas pautas contra os nossos princípios, elas vão prosperar cada vez mais. Sim. O que eu vejo, por exemplo, hoje, né, aumentou assim o número de pessoas dispostas a disputar cadeiras no legislativo, como vereadores, deputados, etc. Então, trabalha-se muito a questão eleitoral, não é, de lançar candidatos que me representam para que lá ele defenda as minhas pautas. Mas há uma deficiência muito grande ainda no meio cristão do trabalho de base, de conscientização do cristão acompanhar a política, porque o que eu vejo eu estou no ativismo já há 8 anos, efetivamente. Eu escolho um candidato para me representar. Porém, isso não é o suficiente, como o senhor mesmo falou. Tem aqueles aproveitadores. Ele se traveste como seu representante, capta o seu voto ali na época eleitoral e depois está votando junto com um partido contra pautas que nós elegemos ele. Exatamente. Né? Então, o que eu vejo hoje, que o que precisa o cristão é despertar que a política não se faz só naqueles 45 dias de eleição, né? Que é o que, ele é pastor, ele é servo de Deus, então eu vou votar nele. Precisa ter um ativismo contínuo. O ativismo que eu digo é de acompanhar a política diariamente, para poder construir uma base ali, para que eu não só pense num candidato, mas sim que eu acompanhe a política de verdade. Isso ainda vejo que ainda é uma discrepância gigantesca. É uma deficiência enorme, né? Porque não se fazem assim, estudos dentro do ambiente das igrejas, não se difunde esse tipo não se estimula o cristão a participar. Pelo contrário, né? Mas na época da eleição realmente aparecem aqueles que se dizem cristãos e que buscam só o voto e depois acabam não correspondendo àquilo que se esperava deles. E existem até cristãos, mesmo crentes, que dão mau testemunho também, né? Sim. Então, para isso existe a eleição, né? Quer dizer, você votou numa pessoa que não correspondeu, na próxima eleição não vota mais dele, né? Então, mas existe esse prejuízo que é a falta de estímulo, a falta de um ativismo político, de um estudo, de um despertar para a realidade do que é o dia a dia, né? Será que o deputado não tem nada a ver com a minha cidade? Tem muito a ver. As pessoas, quando chega a eleição majoritária, a gente vê muito isso. Sim. O pessoal preocupado, né, pastor, com o presidente, com o governador. Sim. O deputado vai qualquer um aqui, mas não é qualquer um. Porque no vereador o pessoal olha mais porque fica preocupado com a creche do seu bairro, o buraco da rua, né, o esgoto. Ligado mais direto ao dia. Dá a impressão para o cidadão que fala mais, tem mais a ver com ele do que, por exemplo, um deputado estadual, federal, senador. Mas, muito pelo contrário, todos têm a ver com o dia a dia de todo mundo, porque vai impactar no dia a dia dele. Exato. Né? Então, por exemplo, só um exemplo aqui, o impeachment de um presidente, né? O impeachment de um ministro do STF, tem que passar pelo Senado. Exato. E se não houver pessoas que se comprometam com certas posturas, isso ocorre de uma forma que não é aquilo que você esperava do seu parlamentar, né? Sim. Então, no fim, tudo vai impactar no dia a dia das pessoas. Exato. Outra coisa interessante também que o Edson colocou. Só fecha a janela aí. Eu tô com medo de entrar barulho e atrapalhar aí. Tá fechado já? Não, agora está melhor. Eu ia fechar, não quis fechar. Eu ia falar também, eu falei tudo isso que eu ia ficar abafado. Tá. Mas aí vai retomar a pergunta depois eu Tá. Então, uma situação também que o Edson colocou é a questão dessa visão, às vezes, que principalmente pastores têm, né? De que eu vou colocar um candidato, eu apoio um candidato, ele está lá à minha disposição, à disposição da minha igreja.
uma visão também muito pobre, muito... Com certeza, Nossa, pastor. e eu vejo até o próprio governo do Jair Bolsonaro, quando começou aquele êxodo de pastor indo e voltando, eu falei, acabou o governo dele já, né? Então, eu não sei se o irmão também teve muita dificuldade Pastor, com eu tive muito problema com isso quando eu fui vereador, né? Porque a gente, o político, né? O parlamentar, a pessoa que está investida de algum grau de poder, de decisão ou de participação, ele não pode ser visto como despachante da igreja, despachante não sei de alguém. Ele está ali assim, a serviço da comunidade e ele tem a sua convicção pessoal, de foro íntimo, daquilo que ele crê, né? A sua fé em Cristo, seu compromisso de dar um bom testemunho e a sua natureza, que é a natureza que não é a natureza antiga mais, né? Então, é óbvio que as pessoas que são mais próximas dele, ele acaba transitando mais próximo, inclusive na eleição do pessoal que tem os mesmos princípios. Ele tem mais, eu tenho mais amizade com pessoas evangélicas do que com pessoas não evangélicas, mas não quer dizer que eu não tenho ligação com outras entidades, mas é natural que a gente até peça mais voto, peça mais ajuda junto aos cristãos. E é natural também que a gente acabe sendo mais procurado pelos crentes, pelas lideranças, porque passa a ser um canal de uma interface com a Câmara, ou com a Assembleia, ou com o governo, né, municipal ou estadual, mas isso é uma coisa meio que natural, pela amizade, pelas relações que existem ao longo do tempo. Mas jamais a gente pode permitir que seja conduzido um mandato de algum parlamentar ou algum governo por essa impressão de que é um despachante da igreja ou de algum grupo, ou da igreja católica ou igreja evangélica, ou né, de algum outro grupo, porque é um mandato popular e é para a população. Né? Agora, cada um tem a sua convicção, a sua formação, né? E acaba aquilo que predomina dentro da sua formação é o que vai se traduzir na sua postura, nos seus votos, nos seus projetos, tudo mais, né? Nós temos muitos extremos, né, doutor Cláudio? Eu tenho já, eu vou fazer aí, 33 anos de consagração ministerial. Então, e cresci no Evangelho. Pensei que o senhor ia falar que há 33 anos de idade, né? Parece, mas... Parece, mas não é. Parece, mas não é, né? A careca e a barriga denuncia. Eu sei que a gente ouve muita bobagem, doutor Cláudio. Os exageros, eles estragam. Então, pessoas que, por exemplo, na época da eleição, eu sei que hoje até parece que é meio crime isso aí, né? Mas deixam de orar pelo candidato porque ele é cristão, deixam de orar pelo candidato, às vezes porque ele nem é evangélico, mas está ali, foi lá pedir a igreja para orar, para que tenha a direção. Então, igrejas são radicais, não deixa entrar na igreja, não apresenta. Outras vão para o outro lado, do exagero, idolatra o cara, coloca o cara lá na frente. Então, já vi gente falar assim, né? Não, esse candidato é do diabo, tal. É engraçado que o candidato é do diabo, mas se ele está no meia-noite, furou o pneu, e só tem um borracheiro aberto lá com um monte de imagem, de pai de santo, tudo, ali o cara não é do diabo. Ali o cara é um anjo que Deus mandou. Resposta de oração. Então, a gente vê, eu acho que a igreja, ela falhou muito. Ela, em muitos assuntos, não é? Por exemplo, questão, o irmão colocou aí, essa liberação de gênero, de casamento. Hoje ninguém casa mais no papel quase. Hoje a união estável ela é praticamente reconhecida. Então, a igreja ela perdeu muito tempo com algumas discussões, né? E na área política eu percebo que a igreja ela perdeu muito. Por esse interesse de achar que ele vai eleger alguém e o cara está lá só para a igreja, e o outro porque não trouxe a discussão para dentro da igreja, né? Perfeito, é assim mesmo. E na verdade, assim, o que a gente percebe
é que existem grupos que são muito organizados dentro da sociedade, né, e que se infiltraram na universidade, na imprensa, na cultura, né, e esses grupos, eles, não é só no Brasil, a gente sabe disso, eles vão ganhando espaço, né, e são anticristãos, né, pastor? Lutam contra tudo aquilo que a gente acredita. Então, nós temos duas opções aí: ou a gente fica passivo, aceita tudo, né? O mundo é assim mesmo, o mundo só vai piorar enquanto Jesus não voltar, né? Ou a gente também tenta influenciar para que os nossos filhos, nossos netos tenham pelo menos um pouco de paz no seu dia a dia, para poder pelo menos professar a sua fé sem perseguição, sem problemas. Então, é responsabilidade de cada um de nós, né, de lutar por aquilo que a gente acredita. Se a gente não ocupar instâncias de poder, outros vão ocupar. Exato. E aí a gente só vai assistir, né, como a gente está assistindo, infelizmente, no Brasil hoje, o crescimento cada vez maior de consolidações de pautas com as quais nós não concordamos. Né? Sim. Nós estamos agora mesmo vendo o pessoal discutir aí a questão de porte de droga, o que é permitido, o que não é, e eu ouvi um ministro do STF falando que é a liberdade individual de cada um. Quer dizer, o cara pode portar porque é a liberdade dele. Quer dizer, se eu quero me matar, eu vou me matar. E eu trabalhei com casa de recuperação. Então eu sei o que uma família sofre. Eu também trabalho ainda, do assistência médica, é complicadíssimo, né? E assim, não só isso, essa pauta que está sendo discutida nesse nível, quando você tira, né, você descriminaliza o porte de droga, na verdade você não está só beneficiando o usuário ali, você está beneficiando toda uma cadeia ali que você, por exemplo, automaticamente o crime de tráfico de drogas, ele vai ser amenizado, ele vai cair como ao nível de uma contravenção depois. Por quê? Porque a droga ela não brota no bolso do cidadão. Ele vai ter que comprar de algum lugar. Então, se o Estado diz que o usuário de droga já não é mais crime ele portar uma quantidade de droga, ele está dizendo o seguinte: olha, não importa onde ele está comprando essa droga, ele pode fazer uso como bem entender, porque o corpo é dele. Porém, ele está fomentando o crime. E você traz o crime para cada vez mais normal. Tipo, alguém vai ter que fornecer a droga. Né? Que nem a questão do jogo do bicho. Antes era uma contravenção pesada. Hoje, qualquer banquinha, você olha aqui na esquina, aqui, quem vai preso fazendo o jogo do bicho? Perfeito. Né? É assim mesmo. É isso então, que vai acontecer. Vai ficando banalizado, né? Hoje, muitas pautas que não têm maioria para passar no Congresso, por exemplo, os partidos menores, que não têm grande representatividade, vão no Supremo, e o Supremo valida uma legislação que não foi aprovada no Congresso, às vezes até cancela alguma coisa que foi votada, né? E predomina a questão assim, do avanço dessas pautas, né? Então, todo dia a gente tem exemplos disso. Então, como combater? Uma das formas que eu vejo de quebrar um pouco essa progressão cada vez maior desse ativismo aí, desses grupos, é que nós também tenhamos o nosso ativismo, a nossa participação, né, e na formação tem irmãos que têm vocação para política, né? Então, que esses sejam assim, tenham formação, tenham respaldo da comunidade onde eles estão inseridos, para que possam exercer um bom mandato, fazer diferença, fazer bons projetos, né? Participar de forma correta, sem corrupção, sem manchar, né, a comunidade evangélica ou cristã de um modo geral. Então, mas é realmente um trabalho de base, de base que tem que ser feito. Eu repito, né, a igreja perdeu muito tempo em discussões tolas, né,
discussões aqui não levam a nada. E eu lembro que na época que eu era da Juventude Batista, eu tentei trazer algumas discussões para dentro da igreja. Eu lembro que eu fui bastante criticado. Por exemplo, questão do aborto mesmo, né? Falei, a gente tinha lá na época, na igreja, um médico e a esposa dele era a enfermeira padrão. Falei, poxa, a gente tem aqui a coisa completa aqui dentro da igreja. Vamos pedir para eles fazerem um estudo de orientação sexual para os jovens, tudo. Eu lembro que na época, sempre eles, né? Sempre sim, os diáconos, sim, né? Por isso que na Bíblia está escrito, resistir aos diáconos, eles fugirão de vós, né? Mas eles fizeram lá uma comissão e foram em cima, não, onde é que você já se viu e tal. E na época eu briguei, falei, ô pastor, então deixa eu conhecer no mundo, lá sim, a gente conhece. Lá na escola eu conheço como é que os caras apresentam. Mas são tabus, né, doutor Cláudio? Tabus, e a questão da política é a mesma coisa. Como a TV, né, a gente já falou da televisão, hoje a TV é usada para evangelizar, né, e tinha época aí, houve uma época que tinha igreja que proibia o crente de ter televisão. Tem o aparelho, né? Sim. Parece brincadeira, mas é coisa de poucas décadas, né? Sim, a gente sabe disso. Então, infelizmente, o mundo sempre está piorando, né? E uma das causas dessa piora é esse movimento anticristão que existe no mundo todo, né? Essas pautas que vão prevalecendo, porque são organizados, viu, pastor? São organizados. Nós não somos organizados como eles são. Eles são muito organizados. Então, isso vai crescendo. Fica normal, passa a ser uma coisa normal. E eu vejo meus netos, tem netos hoje, eu vejo os meus netos comentando aquilo que eles veem em rede social, aquilo que eles veem no dia a dia na escola, coleguinhas da escola, as conversas. A gente vê que isso aí já... Tanta coisa que há alguns anos atrás eram motivo assim, de a gente ficar pasmado, hoje é tão normal que se a gente critica, a gente é que fica parecendo fora de época, né? Exato. Mas é assim mesmo. Eu não sei se é dele a frase, mas eu lembro que o pastor Carlos Alberto, da Comunidade da Graça, ele dizia assim que o único exército que um atira no outro é o cristão. Sim. Porque os outros exércitos atiram no inimigo, né? Exatamente. O cristão atira no outro, porque não concordo que eu uso a calça, porque não concordo porque isso aqui. É isso. Porque a igreja da Comunidade da Graça sempre foi uma igreja um pouco avançada, além, né, das igrejas tradicionais, assim. Então, não sei se é dele a frase, mas eu sei que eu bem feliz, dele, né? É isso mesmo. Eu ouvi dele essa frase. Sim. E é uma realidade, né? Eu, por exemplo, alguns anos atrás passei por uma situação numa determinada igreja que eu quis trazer uma discussão dentro da igreja sobre o impacto do marxismo cultural, que já vem por décadas tomando a sociedade, né? E que eu queria ter a oportunidade de conversar com os irmãos sobre essa questão. E eu fui totalmente barrado, dizendo não, que não podia, porque eu tinha que respeitar a escolha dos outros irmãos. Então, na igreja tinha pessoas de direita como eu, mas tinha os irmãos que eram simpatizantes às pautas de esquerda. Só que foi o seguinte, só que a esquerda... A gente ouve muito isso, eu já ouvi demais isso aí também. Só que, meu irmão, você está dentro de uma única igreja e você tem a turma da direita e tem a turma da esquerda. E a turma da esquerda tem por princípio destruir a turma da direita. E é anticristã, inclusive. Então, quer dizer, não tem nem que abrir, vamos dizer assim, tem que respeitar as partes. Não, aquela parte que está ali, que defende aquela ideologia, ela só quer te destruir, só isso. Anticristã. É anticristã. Na verdade, eu penso assim, que na verdade aquele pessoalzinho, que geralmente é o pessoal hoje que está na universidade, sim, em geral, né? Sim. Ou algumas profissões, algumas situações assim, sociais, esse pessoal assim, ama Cristo, ama o irmão, quer que o irmão seja abençoado. Não é que ele é contra o irmão da direita, né? Ele é um iludido com a organização, é um massacre que existe nas universidades, na cultura, na televisão, nas novelas e tudo mais, que vai convencendo esse pessoal de que aquela pauta lá é normal, é aquilo lá mesmo, que tem que respeitar isso, aquilo, tal. Sim. E assim,
realmente gera o atrito dentro da igreja, Sim. discussão, assim, mas eu não vejo que o irmão quer destruir o outro que é de direita. Ele acaba sendo iludido, convencido e não abraça as mesmas Sim, ideias. sim. E vota na hora da eleição, vota nos candidatos que defendem aquelas pautas. Sim, né? sim. Sem perceber perceber. o que ele está fazendo contra o próprio cristianismo. Não, pois é. Não, eu também acredito que muitos estão ali pelo engano. Por isso que a discussão ela é importante para abrir o olho de quem está no engano. Perfeito, é isso mesmo. Acho que a igreja ela não pode ser omissa no debate. Ela tem que abrir o debate, porque como eu entendo perfeitamente que muita gente, a maioria inclusive, aceita o discurso da esquerda porque vem com aquele discurso assistencial, de justiça social, de uma série de outras coisas, os excluídos, amor de Deus. Jesus não despediu a multidão com fome, alimentou a multidão. Já ouvi muito isso na igreja. Só que ele não dividiu o pão e o peixe, ele multiplicou. Exatamente. É só capitalismo que multiplica, o socialismo divide. Só divide. Então assim, acho que o debate ele é saudável para esclarecer, para poder abrir os olhos daquele que estão no engano. Perfeito. Porque no final das contas, aquele que está defendendo aquela pauta de esquerda, ele está ligado a algum partido, a alguma organização, que ela sim, ela está no seu estatuto claro ali em combater o cristianismo, combater a nossa fé em Deus. Defende o aborto. Defende o aborto, as drogas, ideologia de gênero. É muito difícil você achar que tem uma pessoa que está numa pauta que é completamente contra o cristianismo, né? E defender essas coisas, você é contra o cristianismo. Como é que você pode ser tolerante com relação à liberação de drogas, à liberdade para aborto? Não tem, é contra a família, né? Contra a vida, né? Legal, nós vamos dar um breakzinho de alguns minutos, aí já vamos retomar. Fundada há mais de uma década, a CMA é uma das maiores e mais equipadas empresas em gestão de segurança e saúde do trabalho no Brasil. É conhecida como uma empresa séria e eficaz, com profissionais altamente qualificados e em constante aprimoramento. Com 2 unidades de fácil acesso e localização privilegiada, uma em Jundiaí, que está entre as 2 principais avenidas da cidade, 9 de Julho e Avenida Jundiaí, e a outra em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, uma travessa da Avenida Orozimbo Maia, uma das principais avenidas da cidade. A CMA conta com uma rede de credenciadas pelo Brasil, permitindo o atendimento de seus clientes em todos os estados. As unidades contam com toda a comodidade e estrutura para a realização de todos os exames clínicos e complementares, todos dentro da própria clínica. Assim, o colaborador ganhará tempo sem precisar ir em vários locais. Além da realização de exames médicos, a empresa conta com uma equipe técnica especializada em gestão de saúde ocupacional e segurança do trabalho, apta para a realização de consultoria e da documentação exigida pela legislação, PCMSO, PPRA, LTCAT, PPP e comercialização de EPIs, assessoria médica e técnica em processos judiciais, realização de treinamento, instauração de CIPAs, realização de exames na sede de seus clientes, cobrindo assim toda a área médica e técnica. A CMA está preparada para a entrada do e-social e conta com os mais completos sistemas para a rápida transmissão de dados para os órgãos federais. CMA, a mais completa. Agora você pode levar a Ibrave na palma da sua mão para onde quiser. Acesse a loja de aplicativos do seu telefone e procure por Igreja Batista Renovada Água da Vida. Após instalado, ao abrir, você já verá a tela inicial e poderá navegar. Mas para ter acesso a todas as funcionalidades do nosso aplicativo, é imprescindível que você crie seu perfil clicando em Login na parte superior da tela. Você vai cadastrar seu nome, um e-mail válido, telefone celular e criar uma senha. Após isso, será necessário você ir até o seu e-mail, confirmar que não é um robô, mas um usuário ativo.
Pronto! Após isso, você já terá acesso a todas as funcionalidades do aplicativo Ibrave. Agora nós vamos passear um pouco por ele. Em notificações, no painel de controle, você vê todos os alertas do aplicativo. Você pode também colocar uma foto para se identificar se quiser. Na aba de grupo, vê quais ministérios está participando. Alguns deles vão fornecer uma carteirinha, que você pode visualizar no menu Minhas Carteirinhas. E nas notas, faz anotações que quiser. Isso só aparecerá para você. No menu de baixo, na aba ao lado, temos a parte das palavras. Aqui você vai poder acompanhar ou rever as reflexões trazidas nos cultos públicos dominicais. É possível acessar vídeos, resumos e PDFs, e eles sempre estarão separados de acordo com a série da qual fazem parte e com a mesma arte das redes sociais. Ao lado temos a agenda da igreja. Aqui ficam em destaque os principais eventos e trabalhos mensalmente. No coraçãozinho temos a parte de doação. Aqui você pode ofertar seu dízimo e também para missões. Temos um link para cada tipo de colaboração. E ao acessar, você é direcionado para uma página segura, onde preencherá seus dados e optará pela forma de doação. As opções são boleto, transferência via Pix e cartão de crédito. Esse último formato te ajuda a fazer a colaboração com o nosso trabalho de forma automática mensalmente. Ao lado temos o botão mais. Sua Bíblia estará aqui se você optar por baixá-la dentro do próprio app. Abaixo vamos montar um plano de leitura bíblica que você pode seguir se quiser. Aqui também temos a agenda detalhada da igreja, onde você poderá ver os eventos futuros que teremos mensalmente em 2022. É muito importante você acessar essa parte sempre. E ao clicar sobre o evento, ele aparece detalhado com a mesma arte das redes sociais. Em oração é a aba onde você pode enviar os seus pedidos para nós. Isso é feito especialmente para você que ainda não faz parte da Ibrave. Nos downloads você encontra os PDFs das reflexões, estudos bíblicos e materiais de apoio que publicarmos na aba de palavras ou nas redes sociais. Basta clicar em cima do tema que você quiser estudar e a opção de baixar estará bem ali. Gostou? Você pode enviar o nosso aplicativo para alguém baixar e assim como você, também ter acesso a tudo isso. Fale conosco, nosso aplicativo é mais uma ferramenta de aproximação. Viu só como é fácil? Agora é só você ir até a loja de aplicativos do seu celular e procurar por Igreja Batista Renovada Água da Vida. Você baixa o aplicativo e acompanha os nossos conteúdos diariamente, de pertinho aí na tela do celular. Se você não é membro, pode baixar também. Assim você acompanha o nosso trabalho, vê o que a gente está fazendo direto no nosso aplicativo. A gente espera você lá. Deus te abençoe. A gente está conversando de coisas aí que seria o nosso próximo assunto, né? Doutor Cláudio, como é que o senhor vê essa situação que a gente está presenciando no Brasil? Uma situação complicada. Eu costumo dizer, eu tenho 62 anos de idade. Não parece, pastor. Não parece. Não parece. Né? Mas eu vi muita coisa. Eu cresci na época do que muitas pessoas falam de ditadura militar. Eu não vi ditadura nenhuma. Eu trato como regime militar. Era uma época que eu ficava na rua até meia-noite, ficava puxando o carrinho, brincando. Não tinha medo. Hoje eu tenho medo de estar dentro do carro 10 horas da noite na rua. Né? Se eu puder, eu frequento um shopping, um teatro, um cinema dentro do shopping, porque eu tenho medo de parar na rua. Né? Então, eu vi muita coisa. Eu vi muito governo ruim, participei de recessão, vi aquela situação do plano Collor, né? Eu até acho que no último podcast aí eu até brinquei que o rapaz estava aqui com a gente. Eu falei, eu dormi com uma grana na conta, dormi rico, né? Porque eu recebi férias e tal, e acordei com 50 cruzados. Acordei pobre. Então, como é que o irmão vê? Como é que teve uma situação pior do que essa que nós estamos vivendo, em termos também de horizonte? Né? Isso serve para você também, essa pergunta. Sim. Em termos de horizonte, a gente consegue enxergar alguma coisa? Pastor, eu acho que o Brasil hoje vive uma crise assim, muito grande. Uma das questões é a questão do crime organizado. Né? O crime organizado cresceu muito, saiu do controle, né? Se incrustou em todos os níveis de poder do país,
né? Houve uma leniência, se fala em acordos que podem ter sido feitos ao longo da história, né? Então, mas a realidade é essa, né? Assim, o crime organizado cresceu demais, né? Existe uma tolerância muito grande. Um candidato a presidente que virou presidente falou que não tinha problema nenhum roubar um celular para tomar uma cervejinha. Quer dizer, então, assim, existe uma tolerância grande, né? E porque também, assim, se ocuparam espaços dentro do judiciário, do legislativo e do executivo. A gente tem que falar isso, até por pessoas ligadas a esse tipo de organização, né? Na sociedade de um modo geral, então no esporte, em tudo. Então a questão educacional também, assim, o senhor falou de 62 anos, eu tenho um pouco mais, 67, mas eu estudei em escola pública e a gente vê o que é escola pública hoje e o que era escola pública naquele. Então, eu acho que foi se deteriorando, o país foi se deteriorando, eu acho que não por causa só da questão econômica, mas por causa da questão ética, da questão de leniência com o crime, né? Acho também que os cristãos têm uma certa dose de responsabilidade, porque a gente fica assistindo a isso e só a gente se protege, não se expor, mas a gente sabe que aí na rua está aí o crime organizado tomando conta, e do lado ali, às vezes, da igreja tem uma biqueira, então eu acho que a questão maior é a corrupção, né, a falta de uma educação melhor, né, um sistema educacional mais eficiente, porque isso aí acaba não dando opção para os jovens, né? E o crime organizado que se aproveita disso. Só ver o Rio de Janeiro, no que se transformou o Rio de Janeiro, né? Dos últimos governadores, todos foram presos, né? Nunca vi uma coisa dessa. Então. Prefeitos, governadores, todo mundo preso. Tá certo que depois soltam todos também, né? Mas, assim, muita corrupção, pastor, muita coisa assim, tá fora de controle, né? É engraçado que vem os filmes, né? Esses filmes que foram feitos aí, escancarando, se torna uma zombaria, né? Sim. Se torna um escárnio, né? E a gente fala, não, o mundo, eu vejo pastores falando assim, não, o mundo vai piorar mesmo até Jesus voltar. Mas eu vejo outros países que não estão assim, igual ao Brasil. Então, peraí, então tem alguma coisa errada no Brasil, né? Então, que é essa questão da corrupção, da leniência com o crime organizado, dessa falta de combate, falta de vontade política mesmo, né? E vai chegando um momento em que os espaços vão sendo ocupados e fica difícil tirar esse pessoal depois, né? Hoje mesmo existe espaço que a gente não entra mais. Não. Você vê a escola mesmo. A escola, eu ia ajudar minha mãe na época. Minha mãe dava aula de religião, formada pela PEC. Não tinha uma formação, minha mãe não tinha o primeiro grau da época, né? Mas era formada por uma instituição que era respeitada dentro das escolas. Eu ia com ela para ajudar ela. Eu distribuía os versículos, tudo. Hoje as escolas barram a aula de religião. Pastor, eu vou dar um exemplo só aqui, não vou falar a cidade, né? Uma cidade aqui do interior de São Paulo. Houve uma operação da polícia contra uma organização criminosa e foi presa, assim, uma pessoa que era vice-presidente da OAB da cidade. Meu Deus. Assim, como parte da... Então, eu acho que houve uma ocupação dos espaços de forma inteligente e organizada, né, por causa dessa leniência, dessa alienação das pessoas de bem que vão deixando a coisa seguir e o país vai ficando numa situação cada vez mais desagradável, né, mais perigosa. A própria... como é que fala aí? Descondenação, não existe isso, né? Do nosso amigo aí, é um absurdo isso aí, porque a pessoa fala, não tinha crime. Ué, se não tem crime, como é que as pessoas estão devolvendo dinheiro? Como é que as pessoas foram presas? Engraçado que essa semana foi condenado por quase que maioria o Fernando Collor
por crime na Lava Jato. Engraçado, ele os outros não. Qual é o crime dele? Está ligado ao ex-presidente. Então a gente está vendo, está assistindo, como o irmão falou, né? A gente está assistindo assustado o que está acontecendo aí. E eu não sei qual vai ser o limite disso aí, né? Eu, assim, uma leitura que eu tenho, eu vejo assim, eu divido em 2 tipos de pensamentos hoje aqui na nação. Tem a do que o crime compensa, o povo aceitou, né? O povo, desde ali da coisa mais corriqueira, mais simples possível, até casos de um descondenado ser presidente da República de novo. Quer dizer, o crime, isso fica bem claro, o crime compensa. Então banalizou, né? Então parte da sociedade aceita qualquer coisa, aceita o crime, aceita a corrupção, aceita toda essa banalização, não se opõe contra isso, porque é o país é o país de tirar vantagem, né? Vamos tirar vantagem, então faça o que quiser, tudo certo. E a outra parte, que é a parte consciente, que é a parte do cristão mesmo, que fala, tudo isso está errado, essa banalização está errada, mas tomou uma postura em vez de ser uma postura de ser agente de transformação, é uma postura de que, já que está tudo perdido mesmo, já que Jesus vai voltar, não tem mais saída, então não tem mais o que eu devo fazer. O povo cristão, se ele entendesse a força que tem para pelo menos tomar uma postura para agir na mudança das pessoas, de conscientizar, falar, olha, roubo é roubo, mentira é mentira. Corrupção é corrupção, isso é errado, sabe? Geraria transformação. Mas hoje o que eu vejo é um povo que aceita a banalização do crime, do pecado, do erro, e a outra que fala, não vale a pena se desgastar com isso, porque o mundo jaz do maligno mesmo. Né? Só que se é um povo que se posicionasse de verdade mesmo, assim, eu acredito que haveria mudança, porque é a mudança do indivíduo, né? Não sei, é meio sombrio o futuro aí. O nosso país, ele tem essa característica, né, pastor? Ele já não é de hoje, é de décadas que as pessoas olham para o Brasil como um país leniente com a corrupção endêmica, né? Que é assim mesmo, é diferente de outros países. Então tem muito a ver com cultura. Nós somos um país jovem, né? Um país com 500 anos de história. Mas eu acho que se a gente for pensar em mudança para melhor, é uma construção muito difícil, porque especialmente a questão do crime organizado já se infiltrou em todas as instâncias, e o trabalho de mudança do país seria um trabalho de décadas também para ser feito, não seria, e aí ia passar por isso que o Edson falou, questão de mudança de mentalidade das pessoas de bem, né? De se envolver, de não aceitar, né? Não achar que... E outra coisa, a pessoa também se ilude, porque ela fica encastelada, escondida, achando que está livre do crime. Não está livre nada, não está livre nada, porque existe todos os instantes de qualquer situação da vida, a gente está sujeito a esbarrar com esse tipo de problema. Sim. Né? Aquele maldito jeitinho brasileiro, né? Uma coisa... Eu quando eu fui fazer um trabalho de pós-graduação, eu escolhi um tema, foi me dado um tema meio filosófico, tal, que era um tema aberto, e eu estava escolhendo o tema para trabalhar a questão da malandragem do carioca, né? E o trabalho não andava. O que será? O cara sempre, o orientador, né, sempre barrando e tal. O orientador era carioca, não? Eu falei, como a gente tem hoje facilidade para saber quem são as pessoas, falei, deixa eu ver quem é esse cara. Aí o cara foi cara que viveu em tribo indígena, não sei o que, eu falei, tô ferrado. Aí eu falei, vou fazer uma proposta diferente. Aí conversei com a minha orientadora local aqui, porque a minha universidade era lá em Curitiba, né? Falei, vamos mudar o tema, tal, beleza. Porque eu falei, da mesma forma que eu pesquisei quem é o cara pesquisou quem era eu. Pastor, evangélico, ignorante, conservador, entendeu? Então, tudo reacionário, terraplanista. Então, né, acredita no boto cor-de-rosa. Então, eu tive que mudar, adaptar para tirar uma nota 7, uma nota de corte, para não
não ficar devendo um artigo científico, uma coisa besta ali, para escrever em meio dia, eu escrevi aquilo ali. Mas eu tenho um contato que eu tive com a realidade. Eu estava fora do meio acadêmico há muitos anos, né? Então isso aconteceu alguns anos atrás aí. E foi até que me criou repulsa para querer fazer mais coisa. Não, cai na mão de um cara desse, eu vou ter que negar as minhas convicções, né? Para agradar o cara. Então, quer dizer, quis trabalhar uma questão de um problema. Foi bacana, foi querer tirar foto lá do morro do Rio de Janeiro, como era na época nostálgica, o que é hoje e tal. Não deu. Você não pode fazer isso. Porque isso faz parte da cultura da desgraça, que eu acho que é o que o socialismo quer, né? Empobrecer, emburrecer e trazer uma... E aí o senhor está sendo preconceituoso. Preconceituoso, é isso mesmo, pastor. Né? É isso. Porque eu quis trabalhar essa questão do jeitinho, né? É isso mesmo. Eu não tenho preço. Uma vez uma irmã falou, todo mundo tem o seu preço, né, pastor? Eu falo, pô, pera aí, irmã. Pera um pouquinho. Eu não tenho preço, não sabe por quê? Porque o preço pago na cruz não tem preço. É verdade. Então o meu preço é aquele ali. Não foi eu que paguei, não. Foi ele que pagou. Ela ficou meio assim, né? Porque olha o tipo da expressão. Eles falam assim. Mas é uma coisa que está disseminada mesmo na sociedade. Não é assim, como o Edson falou, é assim mesmo. Não tem o que fazer. Sempre foi assim, não sempre foi assim, não. Sim, foi ficando assim por causa de uma ação muito organizada, muito determinada, né, e que é crescente e que, infelizmente, cada vez mais vai ficando forte no nosso país. Sim. Né? Mas é uma coisa que foi construída, não foi sempre assim. Né? Não, eu digo que foi, porque é o que eu falei, eu tenho já uma certa idade, eu vi que a coisa piorou. Sim. Piorou e piorou muito, né? E as perspectivas que a gente olhando aí são difíceis. Maravilha. Doutor Cláudio, o senhor tem, então, 3 filhos, tem quantos netos? Pastor, 3 netos. 3. Coisa mais linda do mundo. Uhum. Tem o Xandão do Bem, que é o Alexandre, mais velho. Xandão do Bem. Tem que diferenciar direitinho, né? Então, a Isadora, que é a irmã do Xandão, as duas moram em Campinas. Uhum. Né? E a Ana Clara, que é a mais novinha, tem 2 anos e pouco, que mora em Jundiaí, né? Que é a minha filha mais nova, a Gabi. 3 netos, pastor, que... o senhor tem neto também, eu estou sabendo. O senhor tem outra caminho. Neto é filho com açúcar, né, pastor? É uma coisa que não tem como descrever, né? É verdade. Só que quando a gente tem, que a gente sabe. Exatamente, né? o carinho. E eles percebem, né, assim, que com o vô tudo pode, com a avó tudo pode. Então, a gente brinca lá, assim, que nem a minha neta, essa semana, ela chegou e pediu uma coisa para a mãe. A mãe falou, não. Ela virou assim, vô, já foi pro STJ. Aí, se eu falar não, ela vai pro STF, que é a avó. É assim, pastor. Eles são alegria, né? Alegria, né? E bênção de Deus, né? Assim, que a gente não tem nem como descrever, né, a alegria de ter os netos. E a preocupação com o futuro deles, né, pastor? Porque eu vejo lá o Xandão está com 10 anos já questiona, a gente conversa, parece que está falando com o adulto ali, às vezes conforme o tipo de assunto que ele vai entrando. E assim, a realidade dele no dia a dia no colégio, no dia a dia ali na escola, é isso que a gente vê, que a gente está falando aqui, né? Vão fazendo assim, tentando fazer a cabeça do menino em relação a uma série de questões. Ele vai na igreja, ouve diferente, né? Em casa vê diferente, e a gente tem que orar muito pelas nossas crianças, né? E jejuar e pedir a graça, porque o ataque é muito forte diário e organizado. É organizado, né? Uma coisa assim. Exatamente, que às vezes o povo que não é cristão é organizado, como o irmão falou. Né? Pois é. São organizados, né, pastor? O senhor vê aí toda a parte de imprensa, cultura, artes. O que a gente vê é um absurdo, né? Só que se uma criança cresce vendo isso aí todo dia, no dia a dia, para ela passa a ser normal.
Mas acho que a construção é essa. É, né? o normal não é aquilo que você é ensina. Você ensina em casa, que ela aprende na escola bíblica. O normal passa a ser aquilo que ela está no dia a dia vivendo, né? Isso é um perigo terrível, né? Um perigo muito grande e motivação para a oração contínua, né? Porque assim, é desigual a luta é desigual. muito desigual. Ele já tem 10 anos, ele já questiona alguma coisa, assim, do pastor. irmão? A questão da política, ele tenta tirar alguma coisa ou não? Não, ele mas assim, já tá virando um pré-adolescente, né? Pré-adolescente já tem aquelas coisas de pré-adolescente, né? Já não vai mais pescar comigo, a gente ia pescar muito junto, mas não vai mais, agora é videogame, né? Mas, assim, ainda não questiona, né? Mas daqui a pouco já vai estar assim, sendo doutrinado. Por isso que a gente tem que ser atento aí e plantar, né, pastor? É que a Bíblia ensina, né? Ensinar a criança no caminho que ela deve andar para ela não se desviar, né? É verdade. Mas assim, é uma luta, né? O senhor sabe disso, é uma luta. O senhor tem a igreja, as crianças aqui, os irmãos com filhos, netos, e o senhor deve viver no dia a dia aí uma série de situações na escola, com amiguinhos aí que o senhor tem que intervir, ajudar os pais para poder suportar e passar certas lutas, né? Tentar dar uma orientação. Não é fácil, não. Porque eles são vistos como esquisitões, né? Sim, exatamente. São vistos como esquisitões. É o tipo do preconceito que não conta. Né? Porque vão para a igreja. Eles são vítima de preconceito, mas isso aí não conta. Não, isso não é preconceito. Legal. Muito bom. Obrigado, Edson, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Nós temos o Grêmio dos Homens aí. Sim. Está meio longe pro Dr. Cláudio vir, mas está convidado. Pastor, ainda bem para vocês, porque o senhor falou de pebolim, se fosse para jogar pebolim aqui, não ia ter para ninguém. Então vem fazer uma dupla comigo aí para massacrar o povo. Tá aqui. certo. Aí já traz o filho, o neto. É isso. Eu acho que eu vou ter problema, viu, Edson? Porque você tem filha, né? Sim. Ela gosta de jogar ping-pong ou não? Olha, ela é simpatizante. Ela comentou comigo que na escola tem lá a mesa, lá, ela gosta. Tá, Você sabe que eu estou conversando aqui agora, eu acho que eu tenho um problema, porque é Grêmio dos Homens, quem tem filha que nem você que tem filha? Pois mulher, é. né? Não, tem que criar o das meninas também. É isso aí. Das meninas. Então ela vai ter que fazer uma abertura para as meninas virem brincar aí. Aquela ali, se tiver campeonato de manicure ali, minha filha ganha, viu? Pelo amor de Deus. Aquela ali, se deixar, fica 6 horas pintando a unha. Legal, Dr. Cláudio, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, foi um prazer. Lá de Jundiaí para gravar com a gente aqui. Prazer muito grande estar aqui. Tenho assistido, pastor, sou fã de carteirinha. Fã de carteirinha, né? Legal. E também muito feliz de poder conhecer o Edson Salomão, né? E pessoalmente, o Ítalo, rever o Ítalo, né? Que engordou um pouquinho mais. Mas agora vai ser pai de novo. Parceiro da esposa. É grávida, eu vou estar junto. Mas foi um prazer muito grande também estar com os irmãos. Deus abençoe a todos. Legal. Obrigado pelo convite. Obrigado, e talvez tenhamos outros convites aí para que a gente continue conversando. A gente podia um dia combinar para puxar a orelha dos irmãos, a questão de dieta, exercício, né, hipertensão, diabetes, falar um pouco sobre essa questão de saúde. Sim. Que as pessoas também são negligentes nessa questão. Sem dúvida nenhuma. Mesmo os cristãos, né? Tá certo. Estamos à disposição, tá bom? Eu lembro até hoje um trabalho que o irmão fez aqui, lembra? Que foi medir glicemia do pessoal. Lembro, nós fizemos. Pegamos 2 casos graves, irmão. 2 casos, eu lembro disso. 2 casos graves aqui. Puxa. O irmão ele teve que se cuidar, ele estava já... Com diabetes. São assim. doenças que no começo não dão sintomas, né? Hipertensão, diabetes. E às vezes você só surpreende se fizer um trabalho assim de busca ativa lá na comunidade, né? Mas a gente vai voltar a conversar sobre isso. Legal, muito obrigado. Deus abençoe. Pessoal, obrigado você também por estar conosco aí, acompanhando mais um Quarta Convida Cast. Obrigado. Você sabe, toda a última quarta-feira do mês nós temos esse especial que é o Convida Cast. E nas demais quartas-feiras da semana nós temos aí histórias, reflexões e outras coisas.
Obrigado por estar com a gente. Jesus abençoe a tua vida. Jesus guarde a tua casa. Jesus guarde teu comércio, teu escritório, teu consultório, tua empresa. Jesus seja com você, com a tua família. Obrigado e até a próxima, em nome dele, em nome do Cristo. Tchau, tchau. Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast.